Bom, galerinha, vamos dando continuidade aí à nossa matéria, beleza? Vamos dar início, tá? Agora no livro 3, beleza? Capítulo 11, que fala assim, né? Na página 4, página 5, capítulo 11 fala assim: separação de misturas. A gente terminou o livro, né? O livro 2, falando de misturas homogêneas, heterogêneas, e agora a gente vai ver separação de misturas, beleza? Aí na página 5, tá? Substância pura ou misturas. É mais ou menos meio que uma revisãozinha do capítulo anterior, tá? A gente viu densidade, solubilidade, a gente viu algumas características no capítulo anterior que comenta agora aqui logo no início do capítulo 11. Né? Por exemplo, eles falam que a densidade, tá, é um exemplo de propriedade que permite saber se a substância é pura ou não. Tá? Outra coisa também, que eles lembram que densidade a gente viu lá naquela parte de óleo e água, que por mais que água e óleo tenham o mesmo volume, a densidade deles é diferente, a densidade de óleo e água é diferente, eles não conseguem se misturar, as moléculas deles não têm interação, tá? E fala também que outra característica marcante para saber se é uma mistura ou uma substância pura é o ponto de fusão, né? Também o de evaporação. A gente vai ver isso tudo agora, tá? Da parte do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Quando é uma substância pura, a gente sabe que tem uma temperatura para isso acontecer, né? 0 graus é o processo de fusão, né? Sólido para o líquido, e 100 graus, né? É o processo, isso eu estou falando de água, vamos botar assim, tá? E do processo de evaporação, né? Que é do líquido para o gasoso. Mas quando é uma mistura, né? Cada substância, tá? Tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição diferente, né? E quando é uma mistura, ou seja, é mais de uma substância junta, já não é mais aquele ponto de fusão ou aquele ponto de ebulição fixa. Tá? Por exemplo, aí, se você misturar água e álcool, a temperatura de ebulição, né, o ponto de ebulição aí do álcool é menor. Uma água aí é mais ou menos 100 graus, o álcool é bem menos, é bem antes que 100 graus. Então, se você colocar numa mistura aí de água e álcool, quem vai começar a evaporar primeiro vai ser o álcool e não a água. Depois que a água vai começar a evaporar, quando chegar na temperatura ideal para ela, mas o álcool já evapora antes. Tá? Pode ver que o álcool, se a gente passar até na nossa pele por algum motivo, ele evapora rapidinho. O álcool evapora rápido, né? Já a água varia. Então, para a gente saber se a mistura, a substância é pura ou uma mistura, a gente pode ver por essas características. Tá? Aí pode passar aí, tá bom? Tá só dando um exemplo aí na página 6. Tá mostrando lá, ó, mudança de sólido para o líquido, tá? Fusão. Durante esse processo a temperatura da água não muda, tá? Aí tá mostrando a água aí, ó, ocorre a temperatura de 0 graus, a água aí começa, o gelo, né? Começa a derreter, o gelo que é água no estado sólido começa a ir para o estado líquido, tá? E depois tem mudança do líquido para o gasoso. Durante esse processo ocorrido na panela, a temperatura da água também não muda, a temperatura é aquela ali de 100 graus. Por isso que eu falei, se você misturar aí água e álcool, né, você vai ver que a temperatura vai crescendo. O álcool vai começando a evaporar antes, depois a água começa. Só que ele vai numa constância, crescendo, tá? Quem não está entendendo, não tem problema, que ao longo do capítulo vocês vão entender legal, a gente vai falando passo a passo, beleza? Isso aí é só uma revisãozinha do que a gente viu anteriormente, tá? A gente viu densidade, a gente viu mudanças de estado, então fica tranquilo, tá? Aí pode abrir aí na página 8,
tá? Separando as fases e os componentes da mistura, tá? A gente sabe que existe mistura homogênea, a gente sabe que existe mistura heterogênea, só que a gente pode chegar em determinados momentos querer separar, tá? A gente querer separar. Várias coisas também encontradas na natureza é encontrado em forma de mistura heterogênea, que a gente separa, tá? Tá mostrando aí nessa figura lá em cima, se eu não me engano, é óleos essenciais, né? Isso é extraído na maioria das vezes, de vegetais, tá? É separado através de processos de separação de mistura, porque ele está misturado, ele não vem puro assim. A gente tem que extrair. Para extrair, a gente precisa de um processo, tá? Várias coisas são encontradas aí misturadas. O próprio sal de cozinha, ele é encontrado misturado na água. O sal, a gente tem que tirar só o sal, então a gente precisa também de um processo. Então, assim, é muito importante. E a gente faz vários, talvez até ao longo do dia, ao longo da nossa vida, assim, no nosso cotidiano, e a gente nem se dá conta, né? Aí o primeiro aí, tá falando aí, né? Separação das fases das misturas heterogêneas, tá? Processo usado para separar as fases de misturas heterogêneas são mais simples, beleza? Vocês vão ver aqui agora que é bem mais tranquilo. Separar uma mistura homogênea, por exemplo, água e álcool. Você misturou água e álcool, é uma mistura homogênea, você está vendo uma única fase. Mas como é que você separa água e álcool? É um pouquinho mais complicado, mas existe, dá para fazer. Agora, quando a mistura é heterogênea, é mais fácil, tá? Por exemplo, aí, catação. Eu dando um exemplo aí de lixo, né? Várias coisas misturadas e aí você simplesmente está catando, né? Se você misturar, por exemplo, aí feijão pega um copinho de feijão cru, tá? E um copinho de milho, que milho de pipoca mistura, vai virar uma mistura heterogênea, mas se você quiser separar, você separa. Você vai pegar, vai começar a catar, é a catação aí, e vai catar, né? Simples. Vai dar trabalho. Aí, professor, vai dar trabalho. Eu misturei 5 kg de feijão com 5 kg de milho. Ah, vai dar trabalho, mas você consegue. Pode demorar, mas você consegue, tá? Filtração. Filtração é um processo, já está falando, filtrar, né? Pode utilizar um filtrozinho, tá dando um exemplo aí do coador de café, né? É um filtro. Tá dando um exemplo aí do filtro de barro, né? Que tem uma vela, que tem filtro dentro. Hoje em dia tem aqui em casa, por exemplo, não é filtro de barro na casa da minha mãe. Mas aqui na minha casa, na própria torneira, assim, tem um filtro já saindo e tem uma vela ali dentro, tá? Para filtrar a água. Quando você troca aquilo ali, quando você olha, tá cheio de impureza, tá tudo sujo por dentro, aquilo ali, tá? Aí pode passar aí para a página 10. Tá falando um aspirador de pó. Não sei se vocês já viram aí um aspirador de pó. O aspirador você vai aspirando, chega uma hora que você tem que abrir o aspirador de pó e tirar aquele filtro cheio de poeira, né? Cheio de poeira, mas tá muito sujo mesmo. Tudo que é sólido ali, que vem, que puxa, tá nele. Então fica bem sujo, tá? Também é um processo aí. Filtro da chaminé, também para quê? A chaminé a gente já não tem muito aqui no Brasil, né? Talvez em alguns locais do sul até tenham, mas também não acredito que tenha muito não. Deve ser mais estética do que funcionalidade mesmo, tá? Peneiração para separar os processos, né, sólidos, as partículas sólidas maiores das menores, né? Tá dando um exemplo aí de construção civil. A gente vai fazer uma construção, a gente vai peneirar a areia para usar para fazer a massa, né, junto com o cimento. Mas geralmente essas areias não vêm peneiradinha 100%, vem cheio de pedras, coisas maiores. Então a gente tem que separar, né? A gente usa esse processo aí de peneiração. Decantação, né? É um processo muito utilizado aí para quem tem piscina em casa, né? A piscina é legal, é maneiro, show de bola, todo mundo quer ter. Só que nem todo mundo quer cuidar, porque a piscina é muito chata, é muito trabalhoso,
tá? É algo assim muito trabalhoso. Então, para quem mexe com piscina aí vai entender mais ou menos, né, o que eu estou falando. Decantação é um processo que as partículas maiores, as partículas sólidas, as maiores, se depositam no fundo. Então, depois que ela fica depositada no fundo, é mais fácil de você retirá-las no fundo do que misturar dentro da água, né? Por exemplo, aí se a gente pegar aí água e areia, você pode misturar, ela vai estar espalhada na água, depois ela vai se decantar, ela vai se depositar no fundo e é mais fácil aí de você estar separando ela. Tá até mostrando um pouco desse processo aí no exemplo aí do livro, tá? Outra coisa também aí é decantação de mistura de água e óleo. A água fica na parte de baixo, né? O óleo fica na parte de cima. Então, você consegue separar também água de óleo, tá? Só que não dá para fazer isso legal em casa, né? Isso aí é mais utilizado em laboratório, tá? Esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, ele é utilizado no laboratório. Mas se você quiser fazer em casa também dá, mas não vai ficar tão 100% igual no laboratório, tá? Na página 11 está mostrando aí levigação e ventilação, tá? Ventilação, quem tem aí passarinho em casa, calopsita, periquito, que às vezes eu escuto aí no áudio de vocês aí, é só assoprar, você está ventilando, você está assoprando as partículas mais leves, né? Que é a casca aí da semente, voa, vai embora, né? E, e a partícula que você quer fica. As mais densas, as mais pesadas ficam. Tá? E levigação é um processo muito utilizado aí na extração do ouro. E passa uma corrente de água, né? E leva as partículas mais leves de algumas pedras, alguns cascalhos, vai embora. E o ouro que é pesado, ele não vai. Tá? Ele não vai, ele fica. Então aí você consegue separar aí com mais facilidade o ouro. Tá? Separação magnética é utilizado aí um ímã, né? Para puxar aí componentes metálicos para separar aí, tá? É assim que você acha aí, né? Ano passado teve a feira de ciência, é assim que a gente acha aí a agulha no palheiro. Como é que você acha? Então não tem qual é difícil. Só você pegar um ímã que ela vem, tá? Você consegue separar aí partes metálicas, né, de outros componentes com um simples ímã, tá? E dissolução fracionada, por exemplo, aí eu tenho uma mistura de sal e areia. Nossa, sal e areia, como é que você separa? Bem simples, você vai adicionar água na areia, né? E o sal, ele vai ser dissolvido aí, a gente viu dissoluto, solvente, a água é um solvente, né? O sal é um soluto, ele vai se dissolver na água e você vai conseguir separar ele da areia, tá? Depois pelo processo de decantação, a areia vai se depositar no fundo, você consegue retirar aí a água, consegue retirar aí a areia. Depois, se você quiser, você consegue retirar também o sal da água, tá? Então, assim, tem algumas coisas que é simples fazer, tem outras que não é simples fazer. Dá para fazer? Dá, mas se você fizer no laboratório com equipamentos mais precisos, fica melhor, beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou finalizando aqui que o vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Fiquem com Deus e bom estudo a todos.